Bom dia, meus queridos irmãos, meus amigos, aqueles que estarão ao alcance desse vídeo. Eu queria compartilhar nesta hora uma porção da palavra do Senhor para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento nesse tempo. Quem vos fala aqui é o pastor Davi Moisés e eu quero desejar uma semana ricamente abençoada pelo Senhor e que a graça do Senhor permaneça, alcance cada um de nós. Eu gostaria de ler com os irmãos o capítulo 24 de Mateus. Como os irmãos estão vendo, eu estou dentro de um veículo. E é bom que se diga, um veículo devidamente esterilizado, com álcool em gel, bem como as minhas mãos e todos os cuidados que nos são sugeridos nesse tempo de pandemia. Mas eu gostaria mesmo aqui dentro do meu carro, abrir a palavra de Deus em Mateus 24 e compartilhar alguns pontos desse texto com aqueles que estarão ao alcance desse vídeo, estarão ao alcance da nossa voz. Mateus 24, a partir do versículo 1, nós temos aqui uma orientação de Jesus com os seus apóstolos. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou Jesus. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Gostaria que vocês fixassem a sua atenção, direcionasse a sua atenção para essa frase de Jesus: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Muitos serão enganados. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A reflexão que eu quero fazer a partir desse texto, meus queridos e amados ouvintes, é justamente o alerta de Jesus. Não apenas o alerta
que Jesus deu aos seus apóstolos naquele tempo, e que esses alertas eles refletem nos dias de hoje. Eles devem ser observados nos dias de hoje. Jesus está falando de uma humanidade completamente fora do contexto da vida cristã, da vida futura. Uma humanidade que não consegue enxergar além dos contextos seculares. Jesus está falando de uma sociedade que não atenta para a vida futura. E Jesus está dizendo aos seus apóstolos para que, em função de tudo que está na sua visão humana, que tudo que está no seu alcance, secularmente falando, para que eles não se atemorizem diante de tantas coisas que eles possam ver. E ao longo das nossas vidas, nós vemos muitas coisas acontecerem, Nós temos presenciado, por mais novo que sejamos, muitas catástrofes, muitos acontecimentos que extrapolam a normalidade. Mas eu gostaria de me ater para 3 detalhes importantes nessa reflexão. A primeira coisa importante que eu gostaria que nós estivéssemos bem apercebidos e que nós refletíssemos é que tudo isso que está aqui, e eu entendo que Jesus quis falar sobre isso, tudo isso que está aqui é passageiro. Tudo isso que nós conseguimos enxergar com a nossa visão é transitório. As coisas mais belas e as mais importantes dentro do contexto da nossa existência são transitórias. Todas as coisas passarão. Tudo isso deixará de existir. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 3, falando sobre a volta de Jesus, ele diz que os elementos, eles se desfarão, tudo se acabará. E Jesus tocou em um ponto justamente nevrálgico para os judeus, que é o tempo. Aliás, esse foi um dos pontos que os fariseus, os líderes religiosos, se apegaram para ser motivação para levar Jesus à cruz. E Jesus fala que, se referindo ao templo, ele diz que não ficará pedra sobre pedra, que tudo se desfará. E eu queria trazer para a nossa experiência de vida é que tudo se desfará mesmo, as coisas belas e as coisas boas, né? As coisas ruins, as coisas horríveis, tudo se acabará. Nada que está dentro do nosso campo de visão secular permanecerá para sempre. Há um ditado popular muito antigo que diz assim: não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Então, meus queridos e amados ouvintes, irmãos da Palavra de Deus, eu queria dizer que a nossa vida, a nossa existência, ela é transitória. Uns morrem novo, outros morrem na idade mediana, outros morrem idosos, não importa, tudo se acabará, né? Às vezes as pessoas compram um carro novinho, fica lá olhando para aquele carro, admirando, roupas também, casas, mas passa o tempo e tudo se envelhece. Tudo que é maravilhoso, tudo que é novo se envelhecerá, tudo se acabará, tudo perderá aquela beleza natural. A única beleza que por enquanto ainda não terminou foi a minha física. Mas, meus queridos, eu queria dizer que tudo é transitório.
essa problemática que nós estamos vivendo nesse momento, isso vai se acabar. A gente precisa tomar os cuidados necessários, é claro, né? Mas vai se acabar, isso vai terminar. E eu queria dizer que outras pragas virão, outras situações difíceis acontecerão. O que nós precisamos entender é que tudo é transitório. A tristeza é transitória. Muitas das vezes a felicidade, a alegria, ela é transitória. Vai chegar um momento que a gente vai se entristecer. Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós poderemos vencer. A segunda coisa que eu gostaria de refletir com os ouvintes é no que diz respeito ao cuidado que precisamos ter para não sermos enganados. Estamos vivendo em tempo de engano, em tempo de falsos profetas, de pessoas que prometem coisas que a Bíblia não promete, de pessoas que tiram proveito de situações para colocar posturas escatológicas em determinadas coisas que na verdade não fazem parte do estudo da escatologia. Precisamos ter cuidado com palavras de pessoas que se dizem espirituais, se dizem líderes religiosos, e são palavras que não têm apoio bíblico. Precisamos ter cuidado com os enganadores. E por que precisamos ter cuidado? Porque primeiro que Jesus falou: cuidado que ninguém os engane. Meus queridos, precisamos contextualizar tudo aquilo que nós vemos, ouvimos e presenciamos, que compartilhamos. Há muitas bobagens sendo ditas nesse tempo. Eu não digo nem nesse momento de pandemia. Ao longo de muitos anos, muitos besteiróis nós temos ouvido. E precisamos ter cuidado. Jesus alerta-nos para termos cuidados, para não darmos ouvidos a determinadas coisas que não se constituem verdade. As mentiras têm se proliferado, sobretudo no campo da religião. Precisamos ter cuidado com as nossas posturas enquanto crentes que nós somos. Precisamos ter cuidado na maneira que nós encaramos as coisas, para que não espiritualizemos tudo, mas que também para que não venhamos a mundanizar tudo. Precisamos andar no equilíbrio. Estamos vivendo um tempo que nós precisamos estar atento a todas as coisas que nos cercam, a todas as coisas que ouvimos, se essas coisas elas têm sustentabilidade da verdade, se aquilo que se falam, se ela tem parâmetros e que podem ter a sustentabilidade da palavra de Deus. Precisamos ter esse cuidado. E aí vocês falando: cuidado para que não sejamos enganados. Cuidado. A palavra de ordem nesse tempo do fim é cuidado. Uma outra coisa para finalizar, meus queridos, que eu não quero ser longo na reflexão do texto, que nós precisamos analisar, é sobre justamente o versículo 6, quando Jesus diz: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. Não tenham medo. O medo é característica de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. O medo é característica de pessoas que não conhecem o que o Senhor ensina sobre o fim. Nós não estamos no fim. Jesus vai voltar, sim, isso é verídico. Isso é verídico. Nós não podemos ter dúvidas disso. Mas nós não precisamos colocar as coisas em um âmbito de terror, de medo. O que nós precisamos fazer como seres humanos, e agora eu estou estendendo a palavra a todas as pessoas, é buscar recursos para enfrentar os momentos de dores que esse mundo ainda vai passar. O que nós precisamos fazer é buscar recursos para enfrentar aquela chamada que ninguém pode se livrar, que é a chamada para a presença do Senhor.
A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, diz que todos nós temos que comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta dos nossos feitos, sejam eles bons ou maus. Mas também a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, diz: porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, o maior preparo para todas as coisas, para tudo que está para acontecer, para tudo que está acontecendo e para tantas outras catástrofes que estão por vir, é entregar o coração para Jesus. É entregar, é dar o seu ouvido à verdade. A verdade não são as minhas verdades. A verdade não é aquela que o pastor Davi fala. A verdade é aquela verdade única que é a Bíblia. A verdade incontestável. É essa verdade que nós precisamos nos ater. Há muitas pessoas que falam verdades pessoais, com base em experiências pessoais. Há muitas pessoas que querem traduzir coisas que a Bíblia não autoriza a traduzir. Em Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas são de Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos. Não podemos querer, de qualquer maneira, querer respostas para tudo. Nós não temos resposta para tudo. O que nós temos foi o que a palavra de Deus nos deixou. O ensino preponderante da palavra de Deus é que nós coloquemos a nossa vida, a nossa confiança em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Eu não estou falando crer em Jesus histórico. Eu não estou falando crer em Jesus que se ouve falar. Eu estou falando crer em Jesus no sentido de depositar a sua vida nas mãos dele. O Salmo diz: entrega o seu caminho, a sua vida, o seu ser. Entrega a sua confiança, a sua vida no Senhor. E Ele fará aquilo que é necessário para você. Eu concluo dizendo: o fim dos tempos é real. O fim de todas as coisas é verdadeiro. As pandemias, as epidemias, as catástrofes, elas acontecerão. Mas precisamos estar seguros, precisamos estar confiados, precisamos colocar a nossa fé tão somente em Jesus. E foi isso que Ele ensinou aos apóstolos. Crer no Senhor Jesus Cristo. É a nossa postura diante de tudo que está acontecendo, diante de tudo que está por acontecer. Então a minha reflexão nesta hora deve ser meio-dia e pouco, não sei exatamente que horas. Eu queria dizer a você que a palavra de ordem é entregar a sua confiança, o seu coração, a sua vida nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Fazendo a nossa parte, exercitando sempre a nossa fé e confiando sempre no Senhor, porque males virão, mas aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.